Comprar pela internet se tornou comum para muitos brasileiros, mas antes de acessar um site é preciso muito cuidado para não cair em golpes e fraudes. Antes de entrar em uma loja, Fabiano visita primeiro o comércio virtual. São nestes sites que encontra produtos eletrônicos, suplementos alimentares e ferramentas, tudo no conforto do escritório. O que me atrai em si a compra é a oportunidade de negociação que a gente tem pela internet. Como você tem vários sites com os mesmos produtos e qualidades são iguais, você tem a capacidade de ficar checando diariamente qual produto está em oferta, por modelo, ou por como dizemos assim, uma oferta em si, por um período, seja natalino, seja Dia das Crianças, seja Dia dos Pais. Então isso gera uma necessidade e aí a gente tenta lidar a necessidade com a oportunidade de um preço mais barato. Não basta simplesmente acessar a internet, procurar pelo produto e encontrar o melhor preço. O consumidor precisa ficar atento para não ser vítima de golpe ou fraude no ambiente virtual. Alguns detalhes podem fazer toda a diferença. Existem alguns macetes aí, né? Logo de cara, todo site, quando ele é seguro, ele possui um cadeadinho no canto esquerdo do site que diz que o site é blindado, ou seja, o site é seguro. Essa é a primeira coisa que você tem que ver. Por quê? Porque isso pode evitar que você tenha alguma pessoa tentando fazer algum acesso não autorizado dentro desse processo de compras, né? E o processo de compra em si, na realidade, tem dois lados, o do fornecedor e o do cliente. O do fornecedor, você tem que analisar muito a segurança com qual o fornecedor te dá o site e se ele é conhecido no mercado, por exemplo, americanas.com ou sites mais conhecidos, né? Caso você não tenha um site, não seja um site não conhecido, é muito importante que você busque referências. Por exemplo, você está consultando o CNPJ dentro do site da Receita Federal, verificando se ele está cancelado, inativo. Se ele tiver em qualquer tipo de status assim, você automaticamente já aborta qualquer tipo de transação. Se mesmo com todos esses cuidados o consumidor sofrer alguma fraude, como não receber o produto, ele deve procurar o PROCON, o órgão de defesa do consumidor. Só de janeiro a novembro deste ano, quase 1.300 reclamações foram registradas na unidade de Votuporanga, o que equivale a pouco mais de 20% dos atendimentos prestados. Existe o direito de exigir que haja o cumprimento efetivo daquilo que foi ofertado ao consumidor, principalmente em relação a prazo de entrega, e, caso o consumidor não goste do produto que ele escolheu, ele pode se valer do prazo de arrependimento de 7 dias, né, notificando a empresa, até pelo próprio site, a fim de que ele tenha uma prova, fez valer no prazo o direito de arrependimento. Antônio, por exemplo, não foi tão feliz ao realizar a compra online. No final de 2012, o estudante chegou a pagar mais de R$900 por um tablet que até agora não pegou na mão. Na época, esse produto foi anunciado em uma grande rede de televisão, passando credibilidade, assim eu resolvi adquirir produtos para fins de estudo. Na época tinha bastante trabalho da faculdade, eu falei, por que não adquirir um produto como esse? Ele estava num valor, inclusive, muito abaixo do mercado, isso chamou mais atenção ainda, e eu efetuei o pagamento do produto, esperando um prazo de 30 a 60 dias úteis para a chegada do produto, e até hoje eu não tive o mesmo em mãos, visto que a compra foi feita em 2012. O site que Antônio solicitou o tablet foi retirado do ar. Outros que deram problema estão listados na página do PROCON. Tudo para ajudar quem compra pelo computador, para que não seja mais uma vítima dos falsos fornecedores. Foi desenvolvido pelo PROCON de São Paulo uma listagem constando as empresas não recomendáveis. Então, antes de efetivar a compra, a pessoa deve entrar no site www.procon.sp.gov.br e verificar se a loja que ele está efetuando consta nessa listagem, a fim de evitar não efetuar a compra. E, uma vez feita a compra, mesmo assim, é recomendável que venha ao PROCON para que nós façamos uma tentativa. Tá? Lembrando que se for uma empresa estelionatária, obviamente que não teremos êxito, mas a tentativa é válida, inclusive para que o consumidor possa registrar um boletim de ocorrência. O consumidor deve estar atento para não ficar com a dívida e a decepção. O antivírus é sempre atualizado, você tem um firewall
que é um sistema que também bloqueia qualquer tipo de acesso não autorizado ao seu computador. Ficar bem atento a esse tipo de coisa, se você realmente não tem vírus. Porque, por exemplo, nós tivemos alguns casos onde as pessoas fazem todo o processo de transação e geram boleto online. O computador estava infectado com vírus e esse vírus adulterou o boleto da própria pessoa. Isso não é de responsabilidade de nenhuma empresa fornecedora, é de responsabilidade do computador do usuário final. Então é muito importante que ele esteja atento ao seu lado da transação também. A decepção é muito grande, né? Você compra, trabalha aquele mês suado para fazer a compra de algo que você precisa, não é uma questão fútil, é uma questão de necessidade, e você chegar na hora e não ter o produto em mãos, você fica muito chateado, a decepção, a tristeza, é muito complicado. Então, reforçando, para verificar quais os sites estão na lista do PROCON, basta acessar procon.sp.gov.br.